Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu quero falar sobre o poder da perseverança. Como texto base, Lucas capítulo número 18, verso 3 ao 5, nos diz: Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Nesta parábola do juiz iníquo, o Senhor Jesus Cristo enfatiza o grande poder da perseverança e da paciência para alcançarmos os nossos objetivos. A grande perseverança daquela viúva importuna foi determinante para lograr êxito diante daquele juiz iníquo que, por não temer a Deus nem respeitar homem algum, também não se mostrava tão disposto a atender ao pedido de pessoa alguma. Nós vemos neste episódio que a mulher foi persistente, ela continuava perseverando até que ela conseguiu que aquele juiz julgasse a sua causa. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, o segredo da perseverança. O segredo da perseverança é a insistência e a busca incessante pelo alvo a ser alcançado. Perseverar é não desistir, mesmo em face das circunstâncias adversas. Mesmo percebendo o coração endurecido daquele juiz, a mulher não desistiu de pedir a solução para a sua causa, como vemos nesse texto de Lucas, capítulo de número 18, verso 3 ao 5. Em Lucas 21:19, o Senhor Jesus Cristo disse que na vossa paciência possui a vossa alma. Em Colossenses 1:11, Paulo afirma que devemos ser corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Em Colossenses 4:2, o apóstolo Paulo ainda nos aconselha dizendo: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. O que eu quero destacar nesse primeiro ponto sobre o segredo da perseverança o maior segredo da perseverança é a insistência, porque quando você insiste em algo que você sabe que vai ser benéfico para a sua vida, que você sabe que você necessita, quanto mais você vai insistindo, vai batalhando, você consegue. É muito interessante porque o juiz, ele não temia a Deus, ele não ouvia homem algum, ele não respeitava as pessoas, mas por causa da insistência dela, essa pobre viúva, ele amoleceu seu coração e resolveu julgar a causa dela. A mesma coisa acontece conosco quando estamos perseverando em oração, quando buscamos mais da presença de Deus, ele vem e faz algo extraordinário nas nossas vidas. Quando nós perseveramos em oração, buscando, nós insistimos porque queremos ter aquela transformação em nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele vem e adentra em nossos corações e limpa tudo, faz aquela faxina total em nossos corações e vemos que a nossa vida não continua sendo a mesma. A nossa vida vai sofrendo uma transformação extraordinária e vemos que tudo que nós tínhamos que trazia tristeza vai embora. Agora a casa quem habita é Jesus Cristo e ele é o verdadeiro dono da paz. E ele traz esta paz, alegria verdadeira que somente encontramos na presença dele. Em segundo lugar, o que eu quero destacar, pessoas que venceram pela perseverança. A Bíblia registra a história de muitas pessoas que venceram pela perseverança que tiveram, como vemos em Tiago 5, no verso 11, que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nós vemos que Jó, ele era um homem abastado de bens, com um grande poder aquisitivo, um grande número de empregados a seu serviço. Nós vemos que ele não tinha isso em primeiro lugar na sua vida. Ele tinha Deus em primeiro lugar. E Deus deixou que Satanás tentasse Jó para que Jó pudesse ter um crescimento espiritual, para que Jó pudesse conhecer mais de Deus. É interessante que Jó, quando encerra o livro que leva o seu nome, ele diz que
Antes ele conhecia Deus e ouvia falar, mas agora ele está conhecendo porque ele tem um relacionamento mais íntimo com Deus. Ele teve uma experiência com Deus que mudou toda a sua vida. Jó, ele perseverou mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. Tiago vai escrever na epístola que leva o seu nome, dizendo que Jó foi paciente, que ele foi perseverante, que ele perseverou e não desistiu. Ele não quis abandonar a presença de Deus por causa do problema que ele estava passando. Eu tenho certeza que eu e você não seríamos tão corajosos não seríamos tão corajosos e perseverantes como Jó. Ele sofreu amarguras. Primeiro ele perde todos os seus bens, depois ele perde seus filhos. Daí ele é tomado por uma doença que enche tumores a sua boca, as suas unhas caíram, ele está cheio de feridas no seu corpo, ele senta no monturo onde era o lixão daquela cidade, se raspa com um taco de telhas para coçar aquelas feridas. Mesmo assim, ele dá graças a Deus. Ele via a mão de Deus em tudo isso. Ele via que Deus continuava com ele, mesmo tendo um momento que ele veio a murmurar, veio quase desfalecer, mas ele reconheceu que Deus tinha algo que ele estava querendo tratar na vida dele. Isso me chama muita atenção. E mesmo assim ele continua perseverante. Será que nós teríamos tanta perseverança como ele? Chega os que se dizem seus amigos e ainda te menosprezam, te deixam mais para baixo do que você já está, em vez de te ajudar, te dar uma palavra de consolo, uma palavra da parte de Deus, mas não, eles vêm e te derrubam mais, falam algo que te machuca, que te fere profundamente. E isso acontece com Jó e ainda mais, tudo. As pessoas respeitavam ele muito por causa de ele ser uma autoridade no meio do seu povo, por causa do seu vasto poder aquisitivo. Mas quando ele perde isso, as pessoas nem ligam mais para ele, as pessoas se esqueceram dele. Mas mesmo assim ele continuou perseverando a Deus. Ele continuou sendo perseverante a Deus. E ele diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E vemos que essa perseverança de Jó foi algo que abençoou a vida dele fortemente, porque agora ele tem um conhecimento maior, ele tem um relacionamento maior com Deus, ele tem algo íntimo com Deus. E Deus ainda restituiu, deu tudo em dobro o que ele tinha na sua vida. Deus dobrou a sua fazenda, Deus dobrou o número de funcionários, Deus deu mais 10 filhos para ele, e a Bíblia diz que eram as moças mais bonitas do Oriente. Deus restituiu tudo o que ele havia perdido, porque ele foi perseverante na presença de Deus. Em Números 14, 24, o próprio Senhor deu testemunho da perseverança de Caleb, dizendo, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Em Mateus 24, 13, Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Para que nós tenhamos a nossa salvação, 3 estágios. Primeiro, fomos salvos por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Estamos sendo salvos através da nossa caminhada na presença de Deus e seremos salvos através de continuarmos seguindo cada dia mais. Jesus morreu para nos salvar e Ele nos deu esse privilégio, mas para que nós possamos ser salvos, nós temos que nos achegar a Ele e aceitar o plano que Ele tem para nossas vidas, aceitar a pessoa de Cristo Jesus venha fazer presente em nossa vida, que Ele venha morar em nossos corações. Quando Jesus Cristo está conosco, nós vamos caminhando cada dia mais, vamos perseverando e assim poderemos chegar no céu, sermos salvos e estarmos eternamente com Cristo. Em Atos 1,14, Lucas escreve que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O avivamento aconteceu em Atos 2, porque no Atos, capítulo de número 1, aquele povo estava perseverante, eles continuavam em oração. No primeiro dia, tinha 500 pessoas, mais ou menos. Nós vemos que no dia de Pentecostes tinha apenas quase 120, nem fala 120 total, fala quase 120, porque muitos já tinham desistido, já tinham desacreditado que algo ia acontecer. Mas se Deus prometeu, creia, algo
vai acontecer. Se Deus prometeu algo na sua vida, continua nessa caminhada, continua em oração, continua perseverando na presença de Deus, porque algo extraordinário vai acontecer. E vemos que no Atos capítulo de número 2, em Atos capítulo de número 2, veio um grande avivamento, e aquele povo foi revestido do poder do Espírito Santo, porque eles perseveravam em oração. Eles não viam as portas do cenáculo ser abertas para entrar mais pessoas, mas eles viam ser abertas para que cada dia mais pessoas fossem saindo, fossem retornando para os seus lares, porque não estavam mais aguentando orar. Mas não foi anos e mais anos de oração, eles estavam lá perseverando, foram mais ou menos... Eles estavam lá orando, perseverando, e as pessoas foram desistindo, até ficar aquele remanescente que ainda perseverava, que ainda cria que Deus poderia fazer algo extraordinário no meio deles. E foi esse pequeno número de quase 120 que Deus usou para que o seu evangelho, para que a sua palavra pudesse chegar até nós hoje, e eu pudesse hoje estar aqui, nesta noite, falando da palavra de Deus para você. O apóstolo Tiago afirma que temos por bem-aventurados que sofreram, como vemos em Tiago 5,11. As promessas de Deus são para os que perseveram, enfrentam o sofrimento e não desistem de lutar, como vemos em Hebreus 10:23. Se você perseverar, mesmo em meio às dificuldades, se você continuar lutando, não desistir no meio da jornada, você vai ver que algo extraordinário vai acontecer na sua vida, porque você vai entender que Deus está com você, então não há por que temer, não há por que desistir. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já veio, venceu o mundo e diz para nós termos bom ânimo. Vemos também que Jesus disse que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Jesus Cristo está conosco, por que eu vou temer? Por que eu vou desistir facilmente? Não. Se Ele está conosco, se nós cremos verdadeiramente que Ele está conosco, isso é um motivo extraordinário para que eu persevere em oração, para que eu continue nessa caminhada cada dia mais. Agora eu sei que Ele está comigo, que Ele está cada dia ao meu lado, eu não vou desistir, eu vou continuar perseverando, eu vou aproveitar, eu vou ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito em minha vida. Eu te aconselho, continue na perseverança, porque você vai ver que muita coisa vai acontecer na sua vida, porque você está sendo perseverante na presença de Deus. Você viu a história que Jesus contou, nesse decorrente capítulo que eu usei como base, da mulher que ia constantemente importunar o juiz daquela cidade para que julgasse a sua causa, até que chegou um tempo que ele não via mais solução. Daí ele teve que ser justo, ele teve que fazer a justiça para aquela mulher, julgar a causa dela. Quando perseveramos, as coisas vão encaminhando, as coisas vão acontecendo em nossas vidas. Nesse momento eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que nos tem dado, por estarmos falando e ouvindo da sua palavra, Pai. Seja com cada um dos seus filhos, abençoando, fortalecendo grandemente cada dia mais. Abençoe a cada um, dê uma noite de sono abençoada, uma noite de refrigério na sua presença, Pai. Abençoe a cada um e ajude-os para que não desistam, para que persistam cada dia mais, Senhor. Ajude para que venham encontrar-se verdadeiramente contigo, venham conhecer o que é estar na presença de Deus, venham conhecer o que é deixar Jesus fazer morada em seus corações, Pai. Porque não há nada melhor das nossas vidas do que ter a presença de Jesus Cristo em nós. Não há nada melhor do que saber que nós somos amados por Ti, saber que João disse em sua primeira carta, que Ele nos amou primeiro. Eu sei que o Senhor nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores. Por isso eu quero cada dia mais perseverar em oração, estar unânimes, estar unido contigo, Pai, porque eu sei que o Senhor tem muita coisa na minha vida, tem muita coisa a realizar, mas eu preciso perseverar, ter fé, crer que o Senhor vai realizar muita coisa ainda. Também abençoa cada um para que consiga
entender isso, consiga ter esse pensamento. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado por mais essa palavra da parte de Deus. Que Deus seja contigo, que Deus te abençoe grandemente cada dia mais. Amém.